hoje eu venho pra vocês com um vídeo aqui no meu cantinho de maquiagens, que faz tempo que eu não gravo aqui. E esse vídeo foi precipitado, digamos assim, pela notícia que saiu esses dias de que a Naked Palette, a paleta Naked 1 da Urban Decay, vai ser descontinuada. Fizeram um vídeo divulgando com a Nicole Rich, a Candy Johnson e um monte de gente fazendo tipo um funeral da Naked. Tem muita gente que acha que ela vai tipo ressuscitar numa embalagem nova, porque muita gente critica essa embalagem antiga com meio felpudinha. Todas as outras paletas da Naked que vieram depois são de metal. E essa daqui era felpudinha, de papelão, quebra fácil e suja fácil, mas eu ainda gosto mais dela e acho ela mais bonitinha do que as outras. E aí eu resolvi fazer um vídeo pra vocês que vai ser maquia e fala, assim. Eu vou fazer uma maquiagem usando a Naked 1. Eu vou falando com vocês como foi que eu comecei a me aventurar pela maquiagem, como que o canal começou por causa disso. Não vai ser um super tutorial, assim, eu não vou ficar apontando tudo e falando tudo que eu tô fazendo. Eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tô usando, mas a ideia é mais falar sobre isso e usar a paleta Naked como um meio e um jeito de homenageá-la, ela que foi também, acho que a primeira paleta de sombras que eu comprei, uma das primeiras. Vou usar o Paint Pot na cor Painterly como uma base. Bom, ironicamente, de um jeito muito esquisito, né, porque esse canal também é geek, mas enfim, tudo começou pra mim com Naruto. Teve algumas férias minhas escolares, não lembro em que momento, eu acho que foi quando eu terminei o terceiro colegial e eu tava esperando os resultados dos vestibulares, que eu já sabia que eu não tinha ido pra segunda fase da FUVEST, tava esperando só o resultado da Unicamp, e ainda não tinha começado o cursinho, né, os cursinhos começavam só em março. E aí eu tive aí um período meio ocioso e tal, e nesse período eu comecei a assistir Naruto. E no começo eu assistia muitos episódios de Naruto no YouTube, e aí depois os vídeos começaram a ser tirados do YouTube, aí eu comecei a assistir de outras formas ilegais e tal, e fui assistindo, viciei muito até assistir todos os episódios que tinham saído até a época. Na época eu acho que tava na parte que o Naruto reencontrava o Sasuke e ele tava malvado lá e tal, enfim. E aí quando acabou Naruto, eu tava meio sem o que assistir, e eu tinha começado a usar muito o YouTube por causa de Naruto. E aí eu comecei a achar vários vídeos aleatórios no YouTube. Eu vou usar a cor Buck pra começar. E aí, um dos vídeos que eu encontrei era do PC Siqueira. O PC Siqueira tava começando no YouTube ainda, ele tinha, sei lá, 4 vídeos no canal dele, tinha muito pouco, e eu ia acompanhando. Na mesma época eu comecei a procurar outros canais meio parecidos, eu comecei a assistir o Felipe Neto, na época que o canal dele era legal. Bem no comecinho, não tinha nada do irmão dele, não tinha nada, era meio vídeos de opinião e, enfim, mudou muito depois, né? Parei de acompanhar há muito tempo. Mesmo o PC Siqueira eu parei de acompanhar há muito tempo. Mas aí um dia, o PC Siqueira começou a falar sobre a comunidade que estava se formando no YouTube brasileiro e começou a falar de outros canais que ele assistia, e ele mencionou o da Mariana Santarém, que é a Vixen. Eu acho que ela ainda tá ativa no YouTube, faz tempo que eu não procuro nada dela. Ele falou, é esquisito, porque é uma menina que faz tutoriais de maquiagem, mas eu acho ela muito legal e eu gosto muito de assistir os vídeos dela, apesar de não gostar nada de maquiagem. E aí eu fiquei curiosa com essa ideia de ter, né, tutoriais no YouTube sobre maquiagem e gente fazendo vlogs e falando de maquiagem. E eu comecei a assistir o canal dela. E na época era só sobre maquiagem. E o YouTube de maquiagem era sobre maquiagem. Não tinham vlogs, não tinha todo o drama que tem hoje, não tinha gente fazendo suas próprias marcas. Era um monte de gente que nem eu, assim, que tava lá e um dia sentou na frente e pegou câmera com iluminação meio zoadinha, igual eu tô fazendo aqui. Às vezes pior até, tipo, combinação de lâmpada de abajur. E começavam a falar, e começavam a ensinar coisas de maquiagem. Eu vou usar a Sidecar agora. Bom, eu não usava maquiagem, eu não gostava muito de maquiagem, mas porque eu sempre tive muita aflição de olho. E a ideia que eu tinha de maquiagem quando eu via a minha mãe se maquiando envolvia passar lápis preto na linha da água. E eu não conseguia, pra mim era impossível. Teve uma época que eu fazia balé e a maquiagem precisava fazer isso, precisava fazer delineador. Eu sofria muito pra fazer isso. Então eu achava que eu nunca ia conseguir usar maquiagem por essa aflição de olho. O máximo que eu usava era um corretivo, que a minha mãe tinha me dado um corretivo da MAC uma vez que a gente tava viajando e tinha uma MAC no free shop, e a mulher perguntou pra mim o que te incomoda mais no seu rosto, e eu falei que era a minha olheira. E eu tinha um rímel que uma amiga minha me deu do Boticário. Esse era o meu arsenal, era o que eu passava, e um glossinho em color da Avon. E aí eu comecei a ver essa galera fazendo maquiagem e eu achei muito interessante. Eu achava que ficava muito bonito e não necessariamente precisava de lápis na linha na água. Enfim, e no começo, mesmo quando elas passavam lápis na linha d'água, eu fechava o olho de aflição, sabe? Agora eu vou usar a cor Smog. Mas eu fui gostando, fui assistindo e fui gostando.
E eu assisti por muito tempo antes de começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a me interessar, eu acho que já tinha passado bastante tempo. Eu já tava até na faculdade, porque no cursinho eu não lembro de usar maquiagem no cursinho. Eu acho que foi só na faculdade, então pelo menos por um ano eu acho eu fiquei assistindo esses vídeos sem fazer nada. Fallout. Coisas de paletas antigas. E aí eu comecei a tentar me aventurar, mas eu não tinha nada. E pra quem não tem nada de maquiagem, você começar do zero é uma coisa, né, difícil. Então eu comecei me aventurando pelo armário da minha mãe. A minha mãe tinha umas maquiagens que ela comprava no Paraguai quando ela viajava com meu pai quando eu era criança. E então eram coisas antigas, porque eu já não era mais criança, mas elas estavam lá ainda. Eu comecei a mexer naquilo, tentar usar. Encontrei um pincel ou outro lá na gaveta dela que eu comecei a usar. E eventualmente comecei a comprar minhas próprias coisas. Na época, ninguém falava muito de maquiagem nacional. E realmente não tinha muita coisa, se você fosse parar pra ver. Tudo que meio que virava moda, demorava muito pra chegar no Brasil. Se você for ver mesmo, batom mate é uma coisa relativamente recente aqui no Brasil, sabe? Então a gente tinha aquelas cores básicas, você não achava muito batom colorido, lápis de olho colorido, que um tempo foi moda, não tinha. Pincel de maquiagem, o Boticário tinha 3 na coleção deles. Eu sei porque eu tive os 3 e eram os únicos que eles tinham por muito tempo. Então eu comecei a me aventurar pelos sites gringos, que entregavam no Brasil. Quem é dessa época vai lembrar do Morangão, que era o Strawberry Net. E tinha mais um que eu não lembro. E aí tinha aquele monte de paleta da Coastal Scents com, tipo, 100 cores de sombra, que eram super baratas, assim. E na época não taxava tanto. Eu não sei se as pessoas não compravam tanta coisa online e o governo não se dava o trabalho, mas eu comprei muita coisa antes de começar a ser taxada. Agora eu vou usar essa cor Hustle. Acabei comprando alguma paletinha da Coastal Scents. Eu fiquei com ela por muito tempo, acabei dando pra minha prima, eventualmente. E eu lembro da primeira promoção que teve em algum Black Friday, que foi quando eu comecei a descobrir Black Friday e comecei a concentrar minhas compras nessa época. E aí, em uma Black Friday, eu tava na faculdade já, porque eu lembro de ficar atualizando no computador da faculdade o site da Sigma, que é a marca que faz vários desses pincéis roxinhos que eu ainda tenho. A promoção de Black Friday da Sigma era frete grátis pra todo o mundo. E os pincéis deles eram super baratos, mas o frete pro Brasil era muito caro. E daí eu aproveitei esse dia e fiz minha primeira comprinha de pincéis. Comprei um kit de pincéis da Sigma. O dia que esse negócio chegou, eu fiquei tão feliz. E aí eu fui assim, juntando as minhas coisinhas, treinando, fazendo maquiagem igual elas faziam. Por muito tempo eu copiava. Eu via o tutorial e copiava igual. E fui assistindo cada vez mais pessoas. Da Mari Santarém eu fui pra Pipoca. Tinha uma galera que morava nos Estados Unidos, tinha uma mulher que chamava Vivian. Eu acho que hoje em dia ela tem um canal fitness, se eu não me engano. E esse pessoal que morava nos Estados Unidos era o que dava mais inveja, porque elas tinham as maquiagens mais legais. E aí, eventualmente, eu fui migrando pros canais gringos, que eu fui assistindo da Elle Fowler, da Blair Fowler e da Tiffany D, que era uma garota propaganda da Sigma, da Lixa, e comecei a ver aquelas maquiagens mais vibrantes e coloridas, e eu passei por uma fase assim, fazendo muita maquiagem colorida. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi no final do 2º ano da faculdade. Eu acho que eu até já tinha começado o canal, eu comecei na metade do 2º ano meu canal. Eu até comentei com vocês, foi um dia que eu tava enrolando pra estudar pra uma prova. Vou usar essa corzinha aqui, Toasted, como transição. Eu já tava meio com essa ideia, pensando que eu gostaria de começar a fazer vídeos também, tutorial, mostrando minhas coisinhas e tal. De maquiagem, minha ideia inicial no canal, por muitos anos meu canal foi só sobre maquiagem. Um dia eu tava enrolando pra estudar pra uma prova e resolvi gravar. Gravei um vídeo. Eu não lembro mais qual era o meu primeiro vídeo, porque eu tive que apagar por direitos autorais. Na época o YouTube não tinha tanto esse negócio de direitos autorais. E eu abria os meus vídeos sempre com alguma música que eu gostava. Esses vídeos foram derrubados depois, mas foi só muitos anos depois. Eu fiz lá um tutorialzinho, acho que era alguma maquiagem laranjinha, alguma coisa assim. Editei no iMovie e postei. E foi assim que começou o meu canal. Só bem mais pra frente comecei a falar de medicina. E eu não acompanhava nem um pouco o crescimento do canal. Honestamente, até ele chegar em 40 mil pessoas, eu acho que eu nunca tinha olhado quantos inscritos eu tinha, sabe? E até um dia que eu fui ler os comentários, tava todo mundo falando: nossa, parabéns pelo crescimento do canal, não sei o que. E eu tava tipo, Só que isso já foi anos depois, já foi quando eu tava falando mais sobre medicina também. Agora eu vou pegar... Essa é a minha cor favorita da paleta, Half Baked. Ela tem na Naked 2 também. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, então, como eu tava falando, foi no final do 2º ano da faculdade que eu fiz intercâmbio pra Filadélfia, e de lá eu fiquei indo todo fim de semana pra Nova York. Fiquei um mês lá e eu lembro de entrar na Sephora, ver coisas de maquiagem, mas eu não era muito
entendida ainda dessas coisas internacionais, digamos assim. Eu comprava no que entregava no Brasil e eu sabia que MAC era tipo top, top, top. Então eu comprava bastante coisa da MAC, mas só. Aí eu fui de novo pra Nova York com a minha mãe na metade do 3º ano, mais ou menos 1 ano e meio depois. E aí eu já tava louca da maquiagem. Aí eu já tinha começado a entender um pouquinho mais, daí eu já tava tipo, nossa, como eu deixei de comprar tanta coisa na Sephora quando eu fui da outra vez, sabe? E aí eu fui focada em super ir na Sephora e comprar várias coisas. E daí eu comecei o processo de acumulação aqui. Tenho até hoje, no caso, que eu chamo de coleção. Eu vou pegar a cor preta, que chama Creep, que se você for ver, ela quase nunca foi usada, porque eu não sabia trabalhar com sombra preta quando eu comprei essa paleta. Sombra preta aqui é quase intocada. Enfim, o tempo passou, eu eventualmente consegui perder minha aflição de olho, consegui passar lápis de olho, eu fui parando de assistir muitos canais que eu assistia, começando a assistir outros. O meu próprio canal aqui no YouTube foi evoluindo pra outras coisas além de maquiagem. E na verdade o que eu menos faço hoje em dia é maquiagem. E mesmo a minha habilidade, entre aspas, de me maquiar, ela estagnou. Eu já tô num ponto que eu faço meio que sempre a mesma coisa, sabe? Eu faço coisinhas diferentes mais quando eu vou pra alguma festa ou quando eu vou fazer tutorial pra vocês. Por isso que apesar de não gostar de carnaval, às vezes eu faço maquiagem de carnaval, porque é uma oportunidade de fazer uma maquiagem diferentinha e colorida. Eu adoro fazer tutorial no Halloween de fantasia, baseado em maquiagem, mas eu não sou uma maquiadora profissional, eu nunca fiz nenhum curso, eu nunca desenvolvi muito além do que eu aprendi no YouTube. Eu treinei e aprendi a fazer bem algumas coisas que eu gosto muito, tipo delineador, coisas assim. Mas sombra mesmo é o básico, sabe? O escurinho aqui, o clarinho aqui. Nunca vou chegar a fazer aquelas maquiagens do tipo nuvem, do tipo céu estrelado que as meninas estão fazendo hoje em dia. Apesar de que na minha época lá atrás eu fiz o arco-íris, que era moda na época, fazer o olho arco-íris. Se vocês caçarem aqui no canal, acho que vocês vão encontrar. Mas é isso, eu me diverti e me divirto ainda hoje com tudo isso. E, sei lá, achei que seria uma coisa legal de compartilhar com vocês todas essas lembranças que vieram com a descontinuação da Naked. Eu vou usar a cor Virgin aqui na linha das sobrancelhas. E vocês não estranhem a minha sobrancelha, porque eu tô deixando ela crescer naturalmente. E por causa disso ela tá com um formatinho mais ou menos esquisito e vários fios fora do lugar, porque é isso que acontece em momentos de transição capilar. Pra terminar, vou pegar a cor Naked com um pincel gordão e esfumar tudo em volta, porque é o que eu sempre faço quando as coisas estão meio esquisitinhas. Bom, é isso, gente. Então eu vou passar delineador. Acho que eu vou passar lápis preto em homenagem aos velhos tempos, rímel e volto pra terminar o vídeo. Então é isso, gente. Maquiagem está feita. Tudo que tá ficando meio louco fica melhor depois com delineador e rímel. Mas é isso, a ideia não era tanto o tutorial em si, eu só tava me arrumando mesmo. Que acho que eu vou gravar uns vídeos pra vocês agora, mas quis aproveitar a oportunidade pra homenagear a Naked, falando um pouquinho da história do canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Não deixa de tocar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E é isso. Cada dia tem uma coisa a mais pra falar. Tchauzinho e até a próxima.